Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas novas diretrizes da American Heart Association para entender o que é de fato uma alimentação saudável para o coração. Bom, para começar, vamos entender por que essa conversa é tão, mas tão importante. Pois é, a pergunta que não quer calar. O que significa comer bem para o coração em 2026? Por muito tempo a gente ouviu um monte de coisa, né? Uma hora pode, outra não pode, mas a ciência está finalmente trazendo uma luz para essa confusão toda. E a primeira grande notícia é: esquece aquela ideia de ter um único superalimento salvador ou de ter que cortar um nutriente para sempre da vida. A verdade é bem mais simples e, olha, muito mais flexível do que parece. E isso é sério. A qualidade do que se come não é um detalhe, não. É um dos fatores que mais pesa no risco de doenças cardíacas e derrames ao longo da vida inteira. Então, tá aí o ponto principal. A gente precisa mudar a forma de pensar. A chave não é uma pílula mágica, nem uma solução rápida. A nova abordagem foca nisto aqui: padrão alimentar. O que é isso? É basicamente o conjunto da obra. Tudo o que se come e bebe no dia a dia. É olhar a floresta e não só uma árvore. E olha só o que a própria American Heart Association diz, para não deixar dúvida. A ideia é focar no padrão alimentar como um todo, e não em alimentos ou nutrientes isolados. Isso muda tudo. Ok, mas como é esse tal padrão na prática? O que a gente coloca no prato? A HA montou um tipo de guia bem visual para ajudar. E é este aqui o guia. Ele é bem direto, né? Em cima, o que a gente deveria escolher mais vezes e embaixo, o que é bom minimizar. Vamos passar por cada um desses pontos agora para ficar bem claro. Começando pela base de tudo, vegetais e frutas. A ideia é ter uma variedade enorme, sabe? Podem ser frescos, congelados, em lata, o importante é incluir. Pode ser um espinafre no ovo de manhã ou trocar aquele salgadinho por uma fruta à tarde. Simples assim. Agora, as proteínas, elas são super importantes, mas a origem delas faz uma diferença gigantesca. E existe uma espécie de ordem de preferência. A prioridade máxima vai para as fontes vegetais, tipo feijão, lentilha, grão de bico, nozes. Logo depois, veio o consumo regular de peixes e frutos do mar. Se for consumir laticínios, a preferência é pelos com pouca ou nenhuma gordura. E a carne vermelha? Fica lá para o final da lista, de preferência cortes magros e sem ser processada. Outro ponto-chave: grãos integrais. Coisas como aveia, arroz integral, pão integral. Trocar os refinados, como o pão branco, por esses, está mais do que provado que faz um bem danado para o coração. E as gorduras? A recomendação é dar preferência para as gorduras insaturadas, que a gente encontra em óleos como o de soja, o de canola e o azeite de oliva, em vez das gorduras de origem animal ou de óleos tropicais como o de coco e o de palma. Agora, vamos para o que a gente precisa diminuir. O primeiro item da lista: alimentos ultraprocessados. A ideia aqui é descascar mais e desembalar menos, sabe? Cozinhar mais, escolher alimentos na sua forma mais natural possível. Açúcares adicionados, especialmente os de bebidas açucaradas, são outro ponto de atenção. A ciência já mostrou que o consumo exagerado está ligado diretamente a problemas no coração. Reduzir o sódio, o sal, também é fundamental. É uma das formas mais eficazes de ajudar a controlar a pressão arterial, que é um baita fator de risco para doenças do coração. E por último, o álcool. A orientação aqui é bem direta. Para quem não bebe, o conselho é não começar. E para quem já bebe, a recomendação é limitar bastante o consumo. Bom, e essa tabela aqui é um resumão perfeito de tudo que a gente conversou. Ela junta as 9 características centrais de um padrão alimentar amigo do coração. Desde controlar o peso, comer mais vegetais e grãos integrais, até minimizar açúcar, sódio e álcool. É um mapa completo, né? E o mais legal é que os benefícios de comer assim vão muito além do coração. Pois é, esse jeito de comer ajuda a suprir todos os nutrientes que o corpo precisa. É rico em fibras, o que é ótimo para o intestino, e ainda por cima, está alinhado com as dietas que ajudam a reduzir o risco de um monte de outras coisas. Diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, doença renal e até o declínio cognitivo. É uma estratégia completa para a saúde. Então, depois de tudo isso, o que é que a gente precisa guardar como uma mensagem principal? É isso aqui, o que importa é o padrão geral, sabe? Pequenas mudanças, mas que são consistentes, feitas todo dia, têm um impacto muito maior do que aquelas mudanças radicais que a gente só consegue manter por uma semana. O negócio não é ser perfeito, é progredir um pouquinho de cada vez. E tudo começa com esta pergunta: qual pequena mudança pode ser feita no padrão alimentar começando hoje mesmo?
Pensar nisso já é o primeiro grande passo para colocar toda essa ciência em prática.